Bom dia a todos. Vamos esperar um pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo. Bom dia, Caio. Bom dia, Mônica. Prazer em revê-la. Bom dia a todos os presentes. Seja bem-vindo no nosso bate-papo. Que legal, importante fazer essa interação aí com vocês para sentir de perto o drama de todos, né? As dificuldades e os desafios nossos daqui para frente. Exatamente. Espera mais uns um minutinho para a gente começar. Claro, sem problema. Dá tempo do pessoal entrando. Na Assembleia, nós voltamos nessa semana nas sessões presenciais também. Ai, que bom. Acho que tudo vai voltando. Né? Terça-feira, vamos lá. Pode ir. Bom, como eu costumo me apresentar, porque a gente sempre tem pessoas novas aqui no grupo. Sou Mônica, embaixadora aqui de São Paulo pelo Grupo União pelas Escolas. E hoje o nosso bate-papo vai ser com o deputado estadual Caio França, que nos deu essa honra de estar aqui no nosso bate-papo. Pode se apresentar, Caio. Bom, Mônica, bom dia a você, bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando em todo o canto do estado de São Paulo. Eu estou como deputado estadual pelo meu segundo mandato, pelo PSB. Fui reeleito em 2018 agora. Sou presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Sou originalmente aqui, oriundo da Baixada Santista, do litoral do estado de São Paulo. Moro em São Vicente hoje. E tive a oportunidade de ser vereador aqui na minha cidade já, disputei a eleição para a prefeitura, então embora ainda tenho 32 anos, considerado jovem aí no mundo da política, mas já tenho alguma experiência também e vivência nesse mundo, e acho que a nossa aproximação também se deu pelo fato, né, de eu ter na minha família, a minha mãe, a minha família tem uma escola particular há 35 anos, no município vizinho aqui da Praia Grande, e por isso também compreendo aí os dramas de todas as escolas particulares, dos funcionários, dos pais também, de alguma forma, e tivemos juntos, acho que há 2 semanas atrás, numa videoconferência com o pessoal da Desenvolve São Paulo para tratar de uma linha de crédito especificamente para as escolas particulares. Então, acho que esse é um panorama aí sobre nosso bate-papo de hoje. Eu estou à disposição e é um prazer poder conversar com vocês. Ok. Então vamos para a primeira pergunta, já que você falou um pouquinho, né, de como você veio do mundo educacional. Você tem uma família de educadores, sua mãe, sua irmã, sua esposa são ligadas à área, né? Queria que você então contasse um pouco como foi o seu crescimento com uma mãe educadora e empreendedora na área educacional. Conta um pouquinho para gente. Então, Mônica, é importante falar, minha mãe, ela vem de uma família bem simples, aqui em São Vicente, foi servidora pública na Praia Grande, e trabalhava em escola particular também, aqui em São Vicente, e aí resolveu empreender e montar uma escolinha na época de ensino infantil, na Praia Grande, uma cidade que à época ainda era, assim, muito difícil de você conseguir viabilizar alguma coisa, pela dificuldade dos moradores, por não ser uma cidade de referência aqui na Baixada à época. E aí conseguiu montar, a escola foi crescendo, ela acabou conseguindo aumentar, né, assim, em relação aos graus, estendeu para o fundamental, depois foi para o médio, e aí o meu convívio, acho que como todo filho de professor, professora, sempre estudei na escola, então ia cedo para a escola, voltava no final do dia com a minha mãe, já no final do dia quando estava voltando. Ela sempre foi uma pessoa muito rígida, até meu pai enveredou para a política em 88, que foi o ano que eu nasci, então minha mãe sempre foi muito, assim, a principal responsabilidade da minha educação, na verdade, vem da minha mãe, né, por todas as circunstâncias que acabaram envolvendo. Então,
De lá para cá, a gente acabou aprendendo. Hoje, a minha irmã trabalha com ela também na escola, minha esposa trabalha na escola também. São, que lá deve ter uns 150 funcionários, hoje 200 funcionários na escola. E é um orgulho para a gente poder também falar da história que ela construiu na cidade. Ela, né, você manter 35 anos uma escola, vocês sabem bem que não é uma tarefa fácil, passou por altos e baixos, como acho que todo mundo, e conseguiu manter uma linha aí de credibilidade. Ela ainda é uma apaixonada assim pelo mundo da educação, conhece os pais pelo nome, os filhos que estudam hoje, os pais foram alunos dela, então há toda uma questão mais sentimental na escola, e a gente tem muito orgulho de todo esse histórico que ela construiu na Praia Grande, e a família, de alguma forma, acaba se envolvendo também no dia a dia dela, né? Então, mesmo nas funções que meu pai já passou, como prefeito, deputado, depois governador, vice-governador e governador, minha mãe sempre tentava conciliar de algum jeito para ela trabalhar. Ela vai todos os dias na escola, até hoje. Então, enfim, esse é o nosso dia a dia aqui. Legal. Então vamos lá. Você é um deputado que fiscaliza muitas ações executivas. Notei isso pela quantidade de requerimentos de informações. Queria que você falasse um pouco dessa postura independente da sua relação com o governo atual. Então, Mônica, eu acho que uma das funções que a gente acaba esvaziando do Poder Legislativo é a fiscalização, né? A gente sempre pensa que os deputados têm que fazer projetos de lei, votar, mandar emendas, votar o orçamento, que são tarefas importantes, mas eu acho que tão importante quanto é a tarefa de fiscalizar. A gente está vivendo um período de pandemia, onde a Assembleia foi responsável por dar liberdade para que os governadores e prefeitos pudessem contratar de forma emergencial, até pela necessidade de se fazer contratos nesse momento, de contratação de mais leitos, mais funcionários para a saúde, respiradores pulmonares, mas, ao mesmo tempo, lamentavelmente, a gente viu também episódios muito tristes, e no período da pandemia, algumas pessoas tentando se locumpletar com relação a isso, né? Ou por erros, ou, às vezes, por desvio de caráter mesmo. Então, eu tento sempre ser bastante rígido aí nos requerimentos, nas cobranças. Nós tivemos um episódio aqui no governo do estado em relação aos respiradores que ficou bem famoso, entre aspas, dos respiradores que vieram da China e quando chegaram a São Paulo, por um preço muito alto, não funcionavam direito. Então, assim, eu acho que uma das principais tarefas é a tarefa de fiscalizar o Poder Executivo. E às vezes, assim, não é só também para tentar incriminar, para poder, sei lá, tentar apontar os dedos, mas muitas das vezes para também mostrar algumas soluções, né? Você aponta o erro para que a pessoa possa corrigi-lo. E isso aconteceu por várias vezes. No mundo da educação não é diferente. Vocês sabem muito bem que, no que diz respeito ao governo do estado, a gente tem muitos problemas estruturais na rede pública estadual, desde problemas físicos das escolas, porque são muito antigas, praticamente todas elas, e com isso, vocês sabem da importância que tem a manutenção, a zeladoria das escolas, e o governo do estado, pela grandeza e sei lá, até pelo engessamento da máquina, é difícil de você conseguir dar a mesma agilidade do que o poder, a iniciativa privada. Então, a gente sempre cobra muito também das diretorias de ensino uma relação mais próxima com o FDE, que é o responsável pelas grandes obras e pelas novas escolas. Então, na área da educação, não foge muito também, a gente está sempre cobrando aqui o governo do estado algumas ações específicas e pontuais. E algumas delas a gente consegue sucesso, outras ainda não. Legal, legal. No início desse ano, você votou contra a reforma da Previdência. O seu posicionamento no projeto fez crescer a admiração de muitos professores na rede pública pela sua postura. Quais foram os motivos que fizeram votar contra a reforma? Então, Mônica, eu não sou intolerante em discutir previdência. Eu entendo perfeitamente que a vida das pessoas mudou, as pessoas estão envelhecendo
com mais qualidade e tem condições de trabalhar até um pouco mais de idade. Acontece que o que eu não acho lógico é que a gente tenha, no caso, o governador se comprometeu de que em São Paulo, durante a campanha, ele falou que não faria mudanças na Previdência. E, além disso, algumas semanas anteriores à reforma da Previdência, que foi encaminhada para a Assembleia, a gente acabou votando um projeto para poder dar isenção fiscal para algumas empresas. Então, assim, eu não acho justo que você, com uma mão, você acabe tirando do servidor público e os professores, as mulheres, as professoras, terão que trabalhar mais 7 anos para poder se aposentar com a nova Previdência. E com a outra mão, você dê incentivo fiscal para grandes empresas, por exemplo, do ramo da aviação, que tiveram um abatimento de praticamente metade do ICMS dos combustíveis das aeronaves. Então, assim, o que me pareceu naquele momento é que não tinha lógica você, com uma mão, você atochar no servidor e com a outra mão você estender para a iniciativa privada, para grandes redes de aviação. Então, eu tentei o tempo inteiro fazer um diálogo com o governo, mas o governo acabou querendo fazer, assim, tratorar a reforma da Previdência e, por esse motivo, eu acabei votando contra a reforma da Previdência, mas acho que é um assunto que a gente precisa discutir, sem dúvida, mas não da maneira como foi discutida. Para você ter uma noção, a reforma da Previdência, na Assembleia Legislativa, não teve uma audiência pública para poder discutir o projeto com o servidor público. Então, assim, com todos os defeitos que possa ter acontecido no Congresso Nacional, na reforma da Previdência, foram 15 audiências públicas em vários estados do Brasil, audiência pública por videoconferência, e em São Paulo nós não tivemos nenhuma audiência pública. Então, esse é um dos motivos que eu acabei me posicionando contra a reforma da Previdência do servidor público em São Paulo. Entendi. Legal. Então, agora vamos falar no momento atual, né? A gente já falou um pouquinho, já conheceu um pouquinho do Caio, do que você já fez por nós. Conhecer o seu ponto de vista sobre essa pandemia. Onde erramos nessa cartilha para chegar na situação que estamos hoje? Então, Mônica, eu acho que foram vários erros. Eu entendo que o momento é um momento assim, diferente para todo mundo, né? Então também não dá para você imaginar que as pessoas estavam preparadas para poder dar respostas rápidas para esse momento. Então, eu primeiro, assim, sou muito equilibrado nas críticas que faço aos governos, mas eu não acho, por exemplo, normal que num período de pandemia a gente troque 4 vezes, 3 vezes o ministro da Saúde. Eu não consigo ver lógica nisso. Além disso, acho que a briga entre o Bolsonaro e o Dória, política, acabou ficando muito evidenciada nesse período, que a gente precisava ter o mínimo de algum tipo de sinergia entre ambos, porque o governo federal é quem tem mais recursos e o governo do estado é quem define as políticas públicas na área da saúde. Faltou, por exemplo, ao meu ver, planejamento, quando a gente sabia que lá na China nós tínhamos já evidências sobre o vírus, e assim, a China, né, os chineses, por várias vezes, o destino preferido dos chineses é a Europa. Os brasileiros também, com um pouco mais de condição, têm ido cada vez mais para a Europa. Estava claro que em janeiro a gente teria alguma coisa ligada ao vírus aqui no Brasil. Então, faltou, ao meu ver, planejamento de fazer previsões e, por exemplo, o carnaval, do jeito que foi, poderia ter sido repensado, poderia ter tido uma informação melhor. Há várias declarações do governador, por exemplo, falando que não teríamos nenhum problema, que esse vírus não seria suficiente para poder paralisar o Brasil, e a gente viu que não foi bem assim. Aí, além disso, outras questões pontuais que eu guardo aqui as minhas críticas. Acho que faltou aumentar a quantidade de testes nas pessoas. Os países que conseguiram, na verdade, dar respostas melhores para a sua população, fez muito teste. E o Brasil falhou muito, ao meu ver, na questão dos testes. As prefeituras tentavam, mas as prefeituras não têm, assim, viabilidade financeira de garantir testes para as pessoas. Cada teste custa, em média, R$ 150, mais ou menos. Um teste ainda
mediano, que tem aquele tal do falso positivo, falso negativo, que acaba não dando o extrato da realidade. Então, eu, assim, tenho as minhas críticas, acho que o Plano São Paulo, ele também, aí já falando do governo do estado, ele tem pontos positivos e negativos. Os pontos positivos é que eu acho, sim, que é importante que a gente possa fazer uma avaliação regionalizada, porque cada região tem a sua característica, tem regiões do estado onde a gente conseguiu controlar melhor, tem regiões que conseguiu não controlar tanto assim. As minhas críticas ao Plano São Paulo, especificamente falando, é pelo fato de que nos critérios, existem critérios que eles têm peso maior do que outros. O principal critério é a quantidade de leitos disponíveis para aquela população regionalmente falando. E aí o que eu falo é que o governo do estado é o principal responsável por disponibilizar leitos. Então, na prática, o governo define qual região vai abrir ou qual região vai retroceder, na medida em que ele é o responsável por fazer a ampliação dos leitos. Então, essa é a minha crítica especificamente. Eu estou aqui, eu sou do litoral, já disse a vocês, e eu estou aqui ao lado, no Vale do Ribeira, uma região muito carente do estado, uma região com o menor IDH do estado de São Paulo. Até alguns dias atrás, nós tínhamos, se eu não me engano, 60 óbitos no Vale do Ribeira inteiro. É claro que a gente lamenta cada óbito que aconteceu, sem dúvida nenhuma. É uma pessoa, uma família que acaba se desestruturando. Mas só na cidade de São Paulo, nós temos mais de 8 mil óbitos. E a cidade de São Paulo está indo para a zona verde e o Vale do Ribeira estava na zona vermelha. Veja, isso está muito claro e evidente para mim que falta leitos. Mas eu não posso exigir da prefeitura a ampliação de leitos porque eles não têm condição de financiar isso. Então, caberia ao governo do estado fazer a ampliação desses leitos também, nesse caso no Vale do Ribeira, e isso acontece em outras regiões do estado. Você pode ver que São Paulo, capital, mesmo sendo a cidade com maior número de infectados, com maior número de óbitos, inclusive proporcionalmente falando, é a cidade que vai evoluir mais em relação ao Plano São Paulo. Isso por conta da quantidade de leitos disponíveis na cidade. Entendi. Legal. Muitos comércios de pequeno e médio porte, como escolas privadas, pequenos empreendedores, estão quebrando em função da recessão desencadeada pela pandemia. As linhas de crédito são escassas, né? A gente sabe que na teoria é uma coisa, quando você vai tentar, a prática é outra. Como você visualiza esse cenário de retomada econômica no estado de São Paulo? Então, primeiro, para falar das linhas de crédito, eu acredito que o governo federal apresentou algumas linhas que, como você falou, no papel fica tudo muito bom, mas na hora de você ter acesso a essa linha, os próprios bancos criaram regras próprias para ter acesso a essas linhas de crédito. Então, isso dificultou muito. Você pode ver que tem muitas pessoas que não conseguiram ter acesso a essas linhas de crédito, seja do Pronamp, seja de outras linhas, por exemplo, envolvendo a suspensão de contratos ou a redução da carga horária. Então, teve muita gente que não conseguiu ter acesso a essas linhas de crédito. No caso do governo do estado, eu praticamente desconheço as linhas de crédito que foram disponibilizadas. Na reunião que nós fizemos, eles disseram que muita gente conseguiu ter acesso, o governo fala em 500 milhões em crédito, mas eu confesso a você que desconheço quais são as empresas, quem é que conseguiu ter acesso a isso. Me chamou a atenção também a falta de capacidade do Banco do Povo, que é aquela linha mais enxuta para pequenos negócios mesmo, com linhas de crédito bem pequenas, até 15 mil reais, salvo engano, para pequenos e microempreendedores. São Paulo, Mônica, é assim, tudo acontece mais cedo em São Paulo, ou seja, a epidemia chegou aqui mais rápido que no Brasil inteiro, mas também São Paulo é sempre o primeiro estado a retomar o crescimento. Então, tudo acontece primeiro aqui. Então, é natural que a partir do próximo ano, imagino eu, no primeiro semestre, a gente consiga ter algum sinal de crescimento já em relação aos demais estados do país. Agora, eu também sinto falta, até o momento, de um plano
de pós-pandemia, né? O governo poderia sinalizar, por exemplo, com alguma suspensão de pagamento de alguns tributos. Até porque, se você for fazer uma análise um pouco mais minuciosa, tanto o governo do estado quanto as prefeituras, em especial a prefeitura aí da capital, elas tiveram uma suspensão das dívidas que tem com a União. Então, a prefeitura deixou de pagar as suas dívidas, por exemplo, com a União, com o governo federal. Por que não ela fazer a mesma coisa com quem tem que pagar tributos, por exemplo, ou dívidas mesmo mais antigas que estão financiadas com a prefeitura e com o governo do estado? Eu não vi, até o momento, ninguém, pelo menos, fazendo a mesma coisa que eles tiveram com relação ao governo federal. Então, assim, São Paulo deverá, sem dúvida nenhuma, sair da crise mais rapidamente do que qualquer outro estado, mas, ao mesmo tempo, me chama a atenção a falta de um programa específico para, pelo menos, o próximo ano. Os gestores falam muito que não podem abrir mão de receita do ano, do atual ano fiscal, porque não pode comprometer a sua receita. Mas, para o próximo ano, seria possível fazer alguma coisa, né? Você, pelo menos, criar alguma linha diferente. Eu não estou falando de abrir mão para sempre, mas, pelo menos, para esse período que nós estamos passando, eu senti falta de alguma coisa mais concreta para os empreendedores, né? Poderíamos falar do ICMS, no caso do governo do estado, ou mesmo do IPTU por parte das prefeituras, que é sempre um imposto muito caro, né? E muito pesado para todos. Legal. Recentemente li um artigo seu em que você demonstrava essa preocupação com a falência de empreendedores de pequeno e médio porte, inclusive com a possibilidade da rede pública de ensino não dar conta de receber essa alta demanda de transferência dos alunos da rede particular. Queria que você falasse um pouco sobre essa preocupação. Essa é uma preocupação que vocês devem estar percebendo na prática, né? Normalmente os pais estão pedindo aí para cancelar a matrícula do filho na rede privada, porque não está tendo condição de pagar, e está tentando ir para a rede pública. Eu percebi que alguns municípios no início tentaram controlar e não fazer isso, mas chega uma hora que até mesmo as ações judiciais começam a aparecer, o Ministério Público começa a aparecer e as prefeituras têm que encontrar um caminho para matricular. Só que nós sabemos que muitas escolas, não são todas, mas em especial na periferia, as escolas, elas funcionam em 3 períodos. E são 35, 40 alunos por sala de aula. Então, não tem muita saída, né? Então, por esse motivo, que na reunião que nós fizemos com a Desenvolve São Paulo, eu pontuei que o governo precisa saber também, em especial para as escolas particulares, vamos dizer assim, para a classe média baixa, ela vai ter um reflexo muito grande na rede pública. E eu não sei se nós temos capacidade física e estrutural para poder receber esses alunos. Por isso que eu defendo, né, que a gente possa ter algumas linhas de crédito específicas para as escolas, mas a prática vai nos mostrar isso. Vamos ver como é que vai ser o comportamento das escolas públicas em relação a isso. Eu sei que tem escolas que conseguem receber alguns alunos, mas tem muitas que não. E justamente na periferia, onde a gente tem algumas escolas particulares que acabam assim dando suporte para uma eventual rede pública, você pode apostar que nós vamos ter um alto nível de dificuldade de conseguir fazer esse tipo de matrícula, porque os pais, se tiver que voltar presencialmente, em especial, vai ficar muito nítido a incapacidade do poder público de dar solução para essa alta demanda que vai acabar acontecendo, que já deve estar acontecendo, inclusive, né? As escolas de ensino infantil, eu sei que até os 4 anos, salvo engano, não tem a obrigação ainda dos pais, mas a partir dos 4 anos já é obrigado o pai a estar matriculado, e a gente sabe muito bem que os pais estão tendo muita dificuldade em manter os seus filhos nas escolas particulares, por isso a rede pública será possivelmente muito demandada.
Verdade, isso é o que tem acontecido. Eles têm até um número já divulgado que tantos alunos, né, já fizeram transferências. Eu não sei o número exato, mas é o que tem acontecido mesmo. Agora vamos falar um pouquinho do Fundeb. Qual a importância da aprovação do Fundeb nesse contexto de crise em que vivemos hoje? Mônica, o Fundeb é essencial, fundamental, porque sem ele a gente não consegue custear, né, assim, tudo que envolve a educação. Travou. Caio? Eu acho que ele saiu ou caiu. Não sei se ele vai conseguir retomar. Vamos esperar um pouquinho. Tá voltando. Caio? Oi, oi. A sua câmera Deixa. está desligada aqui, travou. É, Agora sim. para mim também aqui. Bom, então voltando ao Fundeb, o Fundeb é essencial, sem ele as prefeituras não conseguem dar solução para a atual rede municipal de ensino. Então, assim, ele é o grande instrumento financeiro para garantir, né, o custeio da educação pública, os investimentos, tanto no salário de servidores públicos, quanto em algum tipo de melhora na rede pública. Então, é fundamental a aprovação dele. Eu acho que ele pode se modernizar, a gente pode pensar em fórmulas que possam garantir que a gente possa fazer com que esse dinheiro possa ser melhor, mais transparente, para que os servidores possam ter acesso aonde está sendo gasto com mais clareza, sem a burocracia que existe hoje, mas não tem nem condição de pensar o Brasil hoje sem o Fundeb. Aí é praticamente você fechar as escolas públicas, municipais em especial, e a gente não tem outra saída. Então, é fundamental, sim, a aprovação do Fundeb, tanto que ele foi aprovado praticamente por unanimidade. Se eu não me engano, no Congresso foram 4 votos contrários ao Fundeb e o restante foram favoráveis. Legal. Em relação ao tema volta às aulas, qual o seu posicionamento sobre o assunto? Você considera viável um retorno gradual com todos os cuidados necessários? Porque a gente sabe que é uma divergência enorme, né? Então, Eu queria saber um pouquinho sobre você. esse assunto é polêmico, é claro que assim, está em primeiro lugar a vida das pessoas, isso em todos os sentidos. Agora, nós não podemos fazer uma briga também, penso eu, de assim, volta todo mundo ou fica em casa todo mundo. É preciso respeitar, acho que, as peculiaridades de cada família. Claro que só podemos pensar em retomar se cada escola conseguir se adaptar a essa nova realidade, tanto as particulares quanto as públicas. A gente tem escola pública, por exemplo, Mônica, que não tem nem água nas torneiras dos banheiros. Como é que você vai falar em retomada se você tem dificuldade com isso? Então, por isso que é preciso muita precaução com relação a isso e também, obviamente, garantir aos pais que esse retorno presencial não será obrigatório, né? A gente tem que continuar garantindo as aulas por videoconferência, para quem não tem condição, as apostilas para poder fazer acompanhamento, mas é preciso também compreender que existem algumas famílias, alguns pais que voltaram a trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos. E essa criança está ficando desassistida por completo. Então, é preciso que a gente também possa compreender esse grau de dificuldade, ouvir essas pessoas e se preparar para isso. O que não podemos, imagino eu, é a gente, assim, marcar uma data independente da condição do vírus. A gente precisa, primeiro, ver como é que está o comportamento do vírus, né? Não somos nós que temos que dizer o que vai acontecer. Nós temos que acompanhar o comportamento do vírus, ele precisa estar numa faixa estável, a gente precisa acompanhar experiências de outros países, de outros estados em relação a isso, e aí sim a gente poder se preparar. Existem questões que já estão acontecendo, né? O comércio já está reabrindo, as academias já estão reabrindo, os shoppings já reabriram. Então, por esse motivo, com muita cautela, muito respeito, eu compreendo todos os pais que tiverem
por seus vários motivos, que retomar com esse assunto. Mas eu confesso a você que, assim, nas conversas que eu tive, na live que eu fiz, inclusive por coincidência, nessa semana, na segunda-feira, foi majoritária, assim, a preocupação dos pais dizendo que os filhos não voltarão às escolas. Acho até que, de alguma forma, os pais que por algum motivo precisam voltar com seus filhos para as escolas ficam até um pouco receosos em se pronunciar a esse respeito, pela quantidade de pessoas que são contrárias à retomada. Então, eu vejo com muita preocupação, mas eu respeito muito todas as opiniões, e em especial, como disse, as famílias que, por seus vários motivos, em especial pela retomada ao trabalho, hoje em dia, você sabe, Mônica, as mães trabalham, os pais trabalham, e, obviamente, os avós estão no grupo de risco, então nem podem ficar com essas crianças. Então, é importante que a gente consiga, pelo menos, dar condições sanitárias para que, se alguém precisar voltar, a gente possa voltar. E me preocupa muito, Mônica, para concluir, da minha parte, nesse ponto, e a gente poder, de repente, até fazer um diálogo aqui, com relação aos anos finais, né? Então, nós estamos falando da 9ª série do Fundamental e o 3º ano do ensino médio. Porque quem estiver em outros anos, por exemplo, você consegue, às vezes, na mesma escola, você compensar no ano seguinte. Estou falando da rede pública em especial, né? Até da rede privada, talvez, porque tem escolas que não têm ensino médio, só tem fundamental. Mas quem está no 9º ano do ensino fundamental vai para o ensino médio. Então, você não vai ter contato mais com esse aluno se a sua escola não tem ensino médio. E quem está no 3º ano do ensino médio, esse jovem já não vai ter mais contato nas escolas. Então, esses 2 anos são anos que preocupam muito os educadores, e acho que não deve ser diferente com vocês, porque eu escuto alguns gestores falarem, por exemplo, esse ano não abre mais, e no ano que vem a gente compensa o ano anterior, esse semestre, pelo menos, que praticamente, não vou dizer que foi perdido, mas é difícil de você dizer que o ensino à distância tem a mesma capacidade do ensino presencial, né? Eu acho complicado, isso depende muito do aluno, depende muito do pai. Mas, e para os anos finais, como é que fica isso? Como é que você consegue garantir isso? Então, é preciso também você tratar, de repente, alguns anos com algum tipo de diferenciação. Entendi. Nós temos como referência o estado de Manaus. Eles já estão há um mês, né, tendo aula, e graças a Deus não tivemos nenhum caso de criança infectada dentro da escola ou que levasse para dentro de casa, né? E a gente está satisfeito com o estado, que continue assim, que permaneça dessa forma. Eu acho que é Você falou importante, sobre a Mônica, sua live, né, no perfil do Facebook. Mônica, para concluir, é só importante sobre esse assunto que os profissionais, os professores, os agentes escolares, os inspetores, os secretários, todo mundo que envolve esse mundo da educação, que eles possam passar por uma capacitação também, né, em relação a esse momento que nós vamos viver. Então, é importante também que haja um diálogo frequente com toda a categoria para que ninguém seja pego de surpresa, para que as pessoas possam ter noção do grau de responsabilidade que também recairão aí sobre essas pessoas e sobre a importância deles em todo esse momento aí de eventual retomada, se for o caso. Ah, sim, isso é muito importante, mas eu acredito que dentro do grupo do União pelas Escolas, elas têm feito isso, né? Capacitado os seus profissionais, feito os protocolos, com as compras dos EPIs, então, assim, a gente troca muita informação, ainda mais a escola de educação infantil, que tem, sim, um cuidado, que na maioria das nossas escolas são escola de educação infantil de pequeno porte e médio porte. Então, a troca de informações que nós temos dentro do Grupo União tem nos dado muita gratificação, e essa troca de informação, porque eles estão sim fazendo isso, né? E também nós temos disponibilizado profissionais aqui de bate-papo da saúde para orientar essas escolas que hoje não conseguem contratar um profissional,
né? Então, a gente percebeu que eles têm feito, sim, a lição de casa e estão ansiosos aí para essa abertura. De repente, um modelo consorciado entre vocês para poder ter um profissional É, gabaritado. nós disponibilizamos protocolos para todos os ambientes, desde o tio da perua que pega a criança em casa até a tia da cantina, refeitório. Mas isso é legal reforçar, que a gente tem que fazer assim a nossa parte em relação Perfeito. aos protocolos. Em relação. Não, eu já estava falando que eu vi a sua live no Facebook, né? E eu vi você falando com os especialistas da área, tanto da saúde, recebeu o infectologista e a secretária de Educação do município de São Vicente. E também tinha mães de alunos. E qual foi o saldo desse debate com todos esses profissionais, mais os pais? Então, o doutor Evaldo, que é um infectologista muito respeitado aqui na região, ele defende um modelo onde a gente não fale nem que todo mundo volta ou ninguém volta. É preciso respeitar as condições, é preciso respeitar o comportamento do vírus ao longo desse período, e, obviamente, ele tem, inclusive, servido de orientador para várias escolas, universidades, inclusive para a rede pública, em relação a essa retomada. Pegando algumas experiências, ele citou muito Hong Kong como um modelo a ser seguido, e disse também dessa importância da gente poder respeitar os anos finais da rede, porque nesses casos vai ser mais difícil a gente conseguir, no ano seguinte, fazer 2 anos em um. No caso da secretária Eugênia, a rede de São Vicente não é uma rede pequena, muito pelo contrário, é uma rede de 50 mil alunos. Então, é uma rede considerada grande, inclusive a maior aqui da Baixada Santista. Também se demonstrou bastante respeitosa com relação a cada especificidade de cada família. Tem conversado frequentemente com os professores. A grande maioria dos profissionais da educação, dos professores, são contra a retomada, Mônica, pelo menos aqui na rede pública. E aí, no final, eu entrevistei uma mãe que também é contrária à retomada, mas ela se demonstrou mais respeitosa em relação aos pais que eventualmente precisem falar. Eu tentei, depois teve alguns pais, se não me engano foi 1 ou 2 pais que se manifestaram na live, que são favoráveis à retomada, mas eles acabaram não querendo se pronunciar, depois eu não consegui achá-los também. Mas eu acho assim, acho que a gente não pode também ter posicionamentos intolerantes nesse assunto, né? Nós precisamos respeitar, e o principal avaliar o comportamento do vírus. Como disse o doutor Evaldo, não somos nós que temos que dizer que vai ser dia tal ou dia tal. O vírus vai se comportar, nós temos que avaliar o grau de letalidade, o grau de contaminação de cada região do estado de São Paulo através do Plano São Paulo. Se a sua região tiver com mais de, se eu não me engano, 28 dias na mesma zona do Plano São Paulo, aí sim é possível que você possa se preparar para poder receber uma parte dos alunos. Agora, o secretário Rossielli deverá se pronunciar amanhã a respeito desse assunto. Pelo que me parece, ele deve referendar essa decisão e dar mais detalhes sobre isso, de como é que vai ser o comportamento das diretorias regionais de ensino, porque é importante lembrar que as escolas particulares, elas estão no âmbito do governo do estado, né? Por mais que, às vezes, a prefeitura possa tomar uma decisão, as escolas particulares, elas são de competência do governo do estado, das diretorias regionais de ensino. Legal. A gente tem que respeitar mesmo, né? O importante é que cada um tenha consciência do seu município e qual é o grau de que o corona, né? Se está na zona amarela, se está na zona vermelha, mas legal. A nossa última pergunta, Caio. Você está presidindo a CPI de fake news, porque essas fake news matam a gente, né? Cada hora posta uma coisa. Da Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente sabe também qual é a desinformação e a
propagação de notícias falsas que nociva em qualidade à implementação dessa CPI, né, do trabalho atual, de todas as áreas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse estágio atual dos trabalhos, qual a finalidade da CPI dessas fake news aí. Então, Mônica, só antes de falar das fake news, eu acho que é importante falar, eu não sei se a Prefeitura de São Paulo está fazendo a mesma coisa, mas eu vejo aqui algumas prefeituras fazendo uma consulta aos pais para compreender melhor o que ele pensa sobre a retomada, a volta às aulas. Então, eu acho bem legal essa interação das escolas particulares também com os pais dos alunos, para poder entender o que o pai pensa, como é que ele vai se comportar, para que vocês possam se adaptar também a necessidade, né, e as dificuldades, as dúvidas que eles têm, até para vocês poderem mostrar também tudo que foi feito já em relação a isso. Em relação às fake news... Então, deixa eu te dar a resposta. Tá. Nós temos feito constantemente, até mesmo as escolas, elas têm feito frequentemente as enquetes, né, perguntando para os pais qual seria o posicionamento deles. Então, assim, há uma divergência muito grande, né? É o que você falou, alguns pais querem, outros não, mas isso as escolas têm feito sim aqui, essas enquetes com os pais. As escolas elas têm se dobrado para passar confiança para os pais, né? Então, assim, no aspecto de parte de que você fez com um infectologista, as escolas também fazem com os pais com base, com dados, para passar para eles, né? Porque alguns não têm essas informações. Então, as escolas têm se desdobrado muito para poder passar as informações para os pais, né? Mas essa enquete as escolas têm feito sim. Então, elas têm ciência de qual é o percentual dos seus pais que querem voltar. Perfeito. Então, assim, em relação, voltando às fake news, eu assumi essa responsabilidade. Acho que pelo fato de ter uma postura mais equilibrada, independente em relação ao governo federal, ao governo do estado também. No início tinha parlamentares do PT e do PSL que queriam assumir a presidência, e aí como eles acabam brigando demais, nada evolui, nada avança. Então, acho que nesse sentido eu acabei conseguindo aí mostrar que era possível achar alguns pontos de convergência para a gente poder avançar. E as fake news, é importante esclarecimento, que assim, existe uma linha muito tênue entre as notícias falsas, que são reproduzidas, às vezes de maneira ingênua e às vezes de maneira sabida para poder prejudicar uma pessoa ou até mesmo um estabelecimento, né? A gente está falando aqui, às vezes fica só pensando em político, mas não, vocês estão aí no mundo da educação, que às vezes você sabe que um concorrente desleal pode passar alguma notícia falsa sobre alguma escola só para te prejudicar. Então, as fake news não atingem especificamente o mundo público. Ao contrário, né, a iniciativa privada também é atingida e, às vezes, as pessoas físicas. Agora, existe também, hoje em dia, infelizmente, uma linha muito tênue entre as pessoas tentarem cercear o direito das pessoas na liberdade de opinião. Todo mundo que exerce, por exemplo, o mandato público, ele tem que saber que ele está sujeito a críticas, que eventualmente podem ser críticas mais ácidas. Eu posso não gostar, mas são críticas que estão ligadas, por exemplo, a algum comportamento meu durante uma votação. Então, assim, eu acho que é importante que a gente consiga encontrar um caminho. Agora, o que está muito claro para mim, Mônica, é que as fake news, muito mais do que você difamar alguém, você causar uma injúria, ou, enfim, caluniar alguém, isso está ligado à maneira como você faz isso. As fake news não são aquela, sei lá, uma pessoa qualquer que vai lá e fala uma besteira, uma abobrinha na internet. As fake news, elas têm alguém financiando, elas têm uma máquina preparada para poder disseminar isso, elas têm grupos de WhatsApp que fazem chegar até esses grupos mensagens específicas. Então, assim, tem muito mais a ver com o modus operandi do que com a notícia em si. Né? Quando a gente percebe que alguém está caluniando, difamando, ofendendo alguém de maneira
exagerada e que você já consegue ver uma arte montada, e isso em disparo em grande massa, aí fica muito evidente que isso tinha um objetivo específico de causar esse mal a essa pessoa ou a esse estabelecimento. Então, assim, essa instituição também. Então, acho que é importante que a gente possa minimizar isso na sociedade. A gente tem muitas cidades, por exemplo, muito pequenas, que hoje em dia, com um disparo, você consegue chegar em 50 mil pessoas. Então, a gente precisa saber e ter a responsabilidade e a lucidez sobre aquilo que chega para a gente na internet. A internet é muito importante, é um instrumento que veio para ficar, mas ela também facilita muito a quantidade de notícias sem pé nem cabeça, né? Não precisamos ir longe. Durante o início da pandemia, não sei se vocês lembram, chegaram a soltar algumas notícias de que se você tomasse água gelada com gengibre, limão e alho de manhã, você estava imune ao coronavírus. Aqui numa cidade vizinha minha, no Guarujá, não sei se vocês lembram, há uns 3, 4 anos atrás, uma pessoa acabou pagando com a própria vida as fake news. Disseram que ela fazia magia negra com crianças numa comunidade e ela foi morta a paulada, por exemplo, aqui no Guarujá. Então, é claro que eu estou indo no limite aqui, no extremo, mas infelizmente nós vivemos num momento onde a política está muito extremista, né? E se a gente não tiver um pouco de prudência, de equilíbrio, a gente acaba sofrendo, às vezes, assim, com a própria vida, ou então não com a vida, mas às vezes você você causa um mal a alguém ou a algum estabelecimento, alguma instituição, que depois você não consegue mais voltar atrás naquela coisa. Depois de você fazer uma coisa, não tem como voltar atrás mais, não tem o que você possa reestabelecer a própria ordem. Então, por isso eu considero que é importante essa CPI, e eu estou na presidência tentando dar o meu melhor lá, com muita responsabilidade e isenção que o assunto merece. Legal, Caio. Eu quero agradecer a sua participação, esse momento, agradecer quem esteve com a gente, que foram assuntos que até mesmo dentro da União pautam para a gente, né? Vamos falar um pouco com algum deputado, algum vereador, alguém de política. Foi muito esclarecedor, né, o que você nos contou aqui. E agora vamos esperar o pronunciamento de amanhã, né? Do secretário Rosselli amanhã. Certo, exatamente. Amanhã também, Mônica, o governador deve, eu não sei se é amanhã, mas acho que amanhã ele deve fazer uma nova classificação das regiões, então é importante todo mundo ficar atento à sua região administrativa para ver se continua na fase amarela, ou avança para a fase verde, ou retrocede para a fase vermelha, né? É que, na verdade, o que a gente quer mesmo é poder trabalhar, deixar as escolas trabalharem, estar de portas abertas, e tem aquela questão de, pai, fique à vontade, né? A escola está aqui, quer levar o filho, leva, não quer, eu acho que cada um seguiu o que acha que é melhor para ele naquele momento. Mas eu quero te agradecer mais uma vez, Caio, e a gente vai se falando, e obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Um super beijo a todos. Obrigado a vocês, Mônica. Um abraço, boa sorte nessa caminhada, que a gente consiga, né, sair o quanto antes dessa situação muito dramática para todas as famílias brasileiras. Ok, tchau. Valeu.